Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite Vamos para começar. todos, né, Cris? A gente já está aqui algumas vezes, né, Gê? Mas eu acho que é sempre bom a gente Sim. começar se apresentando, né? Aham. Eu sou Cristiane Peretti, psicóloga. Eu trabalho com psicoterapia sistêmica de família, casal. Faço atendimentos individuais também. Trabalho com a TCC, eu fiz minha especialização lá no Espaço Integrar com a Ju Mendes, né, Genilson? Você foi banca Sim, lá né, da sim. apresentação Tive e esse eu agradeço privilégio. muito por isso. E agora eu estou fazendo uma formação em terapia do esquema, que é a terceira onda aí da TCC, né, que vem contribuir muito também com a compreensão aí ah, dos esquemas emocionais, né, de algumas questões que a gente traz lá da infância, e que a gente vai falar um pouquinho hoje também no decorrer da live, né, Gi? Podia apresentar Isso. para gente? Sim, né? Então, eu sou Genilce, sou psicóloga, né? Minha formação começou na abordagem centrada na pessoa, depois eu cheguei na sistêmica, e aí eu fiz a cognitivo-comportamental de atendimento de criança e adolescente, como uma forma de complementar na acolhida familiar e ter um olhar aí mais aguçado aí para os pequenos e para os adolescentes também. Uhum. No momento eu tô aí fazendo um investimento pessoal, né, no canal do YouTube sobre regulação emocional. Então convido aí quem não conhece ainda para ir lá e conhecer, não é? E aí estamos aqui, né, Cris, para dar continuidade aí nessa nossa caminhada. Estão perguntando aqui qual é o É, nome do canal. Meu canal é Genilce Cunha. Vale a pena conhecer, a Genilce tem ótimos vídeos lá sobre regulação emocional, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje também, né, Gi? E Uhum, sim, sobre as emoções, né? E é um sim, trabalho muito legal. E as nossas sim. lives estão ficando gravadas também nos nossos canais, tanto no meu, Cristiane Peretti, quanto no da Genilce Cunha também, né? Isso aí, E tá lá, deve, e todos. deve ficar gravado aqui também no IGTV hoje, Ótimo. Então né? vamos lá, né, Cris? Ótimo. Porque esse tema aqui o Vamos lá. pessoal já está assim, cheio de expectativas, né? E como a É, gente havia combinado, eu acho que era interessante a gente dar uma situada aí para o pessoal sobre qual que é o viés, por qual viés nós vamos caminhar para falar sobre esse tema, que é um tema extremamente profundo e extremamente com várias possibilidades de abordagem, não é? uhum, isso. Então, como a gente sabe, né, Gê, nós da área psi, a gente sempre está estudando aí as questões relacionais, a gente que é da sistêmica principalmente, quais são as Uhum, influências aí que a gente traz, né, de herança dessa família. As heranças, elas não são só uhum. biológicas, né, Gê, elas são Não. também emocionais, comportamentais, de crenças. E é Uhum. sobre isso que a gente vai falar hoje. Ontem foi o Dia dos Transgeracionais. Pais, Uhum. transgeracionais, né? E ontem foi o Dia dos Pais. Eu produzi um texto um tanto provocativo. Eu não sei se as pessoas tiveram oportunidade de entrar, né, no meu Instagram ontem, e eu coloquei um texto um pouco provocativo no sentido de é, tá na hora da gente começar a questionar, né, essas idealizações que a gente tem em relação à função paterna. Uhum. É, a família, ela surge do casal, né? É preciso duas pessoas, mesmo que não sejam casados, Uhum. o encontro de duas células para a formação de um novo ser, né? Sim. Então, quando a gente está falando aí de função paterna na regulação emocional, a gente vê, eu propus no texto ontem esse questionamento de quantas mulheres, né, hoje, elas são mães solo, quantas mulheres são abandonadas pelos maridos, e mesmo que isso não seja a nossa realidade, porque fazemos parte de uma classe que tem muitos privilégios, né, Genilce, que Uhum. Sim. é,
né? Tem estudos, tem cultura, tem um tanto de benefício que a gente já nasce com eles, né? E a gente não Sim, de pode uma deixar de família também levar que isso nos em deu essa consideração. condição, né, Cris, de estudar, uma família que nos deu, vamos falar assim, valores, nos ensinou, nos deu abertura para a gente explorar o mundo, né, através das artes, da cultura, não é? Então, realmente, assim, nós privilegiados, não é? E aí, nesse E aí exercício, a gente não pode deixar. Pode falar. eu queria que você lesse, né, aquela iniciozinho do seu texto, que eu Eu vou acho que ele colocar aqui, vai olha. situar aqui para a gente, da gente também mostrar para o público do que nós estamos falando, não é? Isso. Então, o texto eu comecei com ele assim: cerca de 5,5 milhões de crianças e adolescentes não são registradas pelos pais, de acordo com os dados do último censo escolar realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, divulgado em 2013. Além disso, o número de lares brasileiros chefiados por mulheres passou de 23% para 40% entre 1995 e 2015. E segundo a pesquisa retrata as desigualdades de gênero e raça divulgada em 2017. Entre 2005 e 2015, o número de famílias compostas por mães solo subiu de 10,5 milhões para 11,6 milhões, segundo dados do IBGE divulgados também em 2017. E aí eu coloquei alguns dados que eu fui pesquisando nos sites, né, para a gente... E eu queria, né, me perguntar assim, como que anda essa questão da participação paterna na vida e na formação, né, de todos os seres humanos, assim. Como é que as pessoas estão assumindo as suas responsabilidades e pensando de uma forma sistêmica, né, o quanto que isso, quando a gente pega lá um genograma, né, Genilce, começa Sim. a abrir a história dos nossos pacientes, e a gente começa a perceber que isso é uma repetição, às vezes, transgeracional. Né? Então, lá atrás, uma pessoa foi assassinada, o pai foi assassinado, por exemplo. A geração seguinte, a esposa se separa do pai, a terceira geração, a menina já se torna mãe solteira, por exemplo. E aí a gente começa a perceber em gerações a ausência dessa paternidade, né, Gi? Sim, trazendo muitas consequências, pelo que a gente viu, que em termos de sistema, né, a gente precisa aí de uma rede de amparo para a formação de um novo ser humano. Né? Sim, porque isso é algo que a gente sempre fala, né? O filhote humano ele é tão complexo, né, Cris? Que ele precisa muito mais do que quatro mãos para ser educado e cuidado. Então, os pais, eles vão ter essa função da base. E a ligação que é feita do bebê com o pai e com a mãe, né, com os pais, é uma ligação de sobrevivência. E é onde se inicia é onde se inicia, onde a criança é iniciada na emoção amor. Porque ele entra numa ligação tão forte, inicialmente com a mãe tão fusionada, não é? Que ele, para fazer toda essa caminhada, é muito importante a presença paterna nesses 2 primeiros anos de vida, porque é ali onde esse pai vai imprimir nessa criança uma entrada, não é, nesse vínculo que é feito da criança com a mãe, para mostrar para ela que tem algo além daquela mãe, tem algo além, né? Existe um mundo lá fora. E é o pai que faz essa apresentação. É o pai que leva a criança para essa socialização. E nós sabemos que quando os pais não estão presentes nesse período, outras pessoas farão esse papel, não é? Farão esse papel de levar a criança para esse espaço da socialização, de apresentar para ela um outro mundo, outras vozes, não é? Então, assim, aí inicia, eu acho assim, o papel fundamental dessa figura paterna, não é? E antes da gente falar de figura paterna e materna também, eu acho que seria interessante a gente explicar um pouquinho sobre a questão do masculino e do feminino, que as pessoas dão uma embolada nesses conceitos, não é? Nesses entendimentos.
Sim. não é? É que eu Então, estou vendo, tem assim, uma pergunta aqui, Gê. Só vou anotar para a gente depois voltar, né? Tem, o Alex está perguntando aqui, ó, a grande quantidade de homens mortos nas guerras do passado pode ter relação com aí é, não tô ausências vendo. paternas de hoje em dia? Você entendeu a pergunta? Entendi. Eu acho assim, aqui no Que Brasil, eu não sei, porque nós não temos uma cultura de sobrevivência de guerra, como se tem na Europa, não é? Em outros países. Então, nós não temos essa cultura. Tanto é que lidar com essa questão da pandemia parece que para o brasileiro trouxe um choque maior, porque nós também, a gente não tem uma memória. Porque, assim, o que eu tenho de memória foi do meu avô, pai do meu pai, não é? Isso lá que ele viveu lá o finzinho da Segunda Guerra. Meu pai nasceu no fim da Segunda Guerra. E o que eu lembro deles falando foi essa questão de racionamento, enfim. Eu acredito que do que nós estamos falando aqui hoje diz muito mais respeito a como que nossa cultura ela vem se formando nesse sentido ainda patriarcal, né, Cris? E com esse machismo ainda, no sentido de que o peso, né, o filho ainda é muito delegado à mãe. Temos, sim, muitos pais que estão muito participativos, que estão entrando, não é? Mas a grande responsabilidade, tudo que acontece, a primeira coisa que se fala é para a mãe. Uhum, a Não culpa é da mãe, é? né? Tem pouco tempo eu escutei uma mãe falando assim para mim, ela tinha perdido uma pessoa muito querida da família, uma irmã, né? Logo quando ela teve filho, e aí ela 2 dias depois, então ela passa pela perda da irmã, pelo velório, e 2 dias depois ela dá à luz. E aí ela vai ao médico uma semana depois, o médico vira para ela e pergunta o que ela está fazendo com aquele bebê, que o bebê não está desenvolvendo direito, que ela deve estar fazendo alguma coisa errada, não é? E assim, ela estava passando por um luto. E a rede de apoio Sim, dela claro. estava totalmente envolvida nesse luto, não Sim, é? claro. Então, Sim. assim, e aí eu me fiz a pergunta, e para o pai, o que ele perguntou? Não é? Exatamente. Então, Entendeu? Então, nessa sempre cultura, esse né, olhar. Pode falar. que você está dizendo, né, numa cultura machista, autoritária, né, Uhum, fica delegado para muitas vezes para a mulher o cuidado e a responsabilidade aí pelo pela pelo esse acalento do filho e pela essa primeira educação. função Aham, materna pela educação e aham. tudo mais, né? E quando o Alexandre faz essa pergunta, eu fico pensando também nessa questão da transgeracionalidade, como é que vai chegando em função do que eu disse lá no início, né, Gi? Morre um avô lá atrás e a falta que esse homem fez, essa mulher muitas vezes com uma grande quantidade de filhos, ela passa por Uhum, inúmeras privações e essa perda, sim, foi interferindo na vida de todos esses filhos, né? uhum, Justamente porque ela ainda fica sobrecarregada com as funções de uhum. cuidado do lar e tendo que fazer o provimento dessa casa, né? Sim. E assim essas mães vão aprendendo também a ter que administrar muitas tarefas. Só que Uhum, antigamente as famílias viviam mais agregadas, né? Então tinha vizinhos que faziam ali redes de apoio. Ontem mesmo eu estava vendo um videozinho de uma senhora do interior, de uma cidadezinha chamada Sucena, e ela fala lá que ela teve 10 filhos, dos 10 filhos, os últimos ela mesma fez o parto, porque ela já estava tão acostumada, o marido sempre no uhum. bar bebendo, né? E que ela fazia questão de passar os 40 dias de resguardo. E aí as vizinhas iam ajudá-la, porque aquele marido não estava presente naquele momento para fazer o Uhum, papel dele ali de amparar a mãe. Porque uma das funções que a uhum. gente estava dizendo, inclusive, seria esse, né, já que é função da mãe esse cuidado inicial, E, ó, falhou aqui.
Falhou Então, eu aqui, você completou. Que bom. continuei. Aí eu falei assim, que o Boris Cyrulnik, né, ele fala, né, uma mãe afetivamente suprida e socialmente sustentada oferece um colo melhor, não é? E a gente Sim, sabe que esses primeiros 15 dias, o primeiro mês, ele não é uma coisa tranquila. Ele exige muito, né, a nível de adaptação, de conhecimento das duas partes, tanto do pai e da mãe, não é? Então, assim, mas para a mulher, ela ainda vai estar numa situação de muita vulnerabilidade. É isso que eu escuto de muitas mulheres, e foi como eu me senti também. Eu falei assim, que eu acho que eu nunca tive um período que eu me senti tão vulnerável quanto o período do meu pós-parto. E aquela sensação interna, assim, agora eu tenho que dar conta de tudo, porque eu tenho que cuidar de alguém, não é? Tem alguém agora que sim. depende de mim. Então, assim, eu lembro que até as preces da noite modificaram, né? Deus me dê força, sabedoria e saúde para eu seguir em frente aí, cuidando. No caso, aí o primeiro foi o Rafael e depois veio a Cecília, né? Aí eu ainda falei assim, e me dá sabedoria agora para cuidar dos dois, não é? Porque cada filho que chega Exatamente. é algo novo, por mais que a gente saiba mais ou menos o caminho, mas cada um é uma personalidade, cada um tem um jeito de ser. E aí, o Jean Le Camus, ele fala do pai precoce, da importância do pai precoce. O que ele chama de pai precoce? Não é um pai jovem, né? Mas é aquele pai que está ali do lado desde as primeiras horas de vida. Ele fala que esse pai vai funcionar como uma plataforma de lançamento. Então, ele fala que esse pai real, presente durante o desenvolvimento do filho, aquele que efetivamente participa dos cuidados com a criança, cuida, brinca, alimenta, troca fraldas, dá banho, repreende, ensina e orienta, é o pai de carne e osso, não é? E ele fala que ele vai ter Isso. um papel fundamental na formação do potencial resiliente e na regulação das emoções, justamente porque ele vai apresentar para essa criança o que a gente falou lá no início, que é essa socialização. Ele apresenta para ele o mundo. Eu acho muito linda aquela cena do Rei Leão, não é? Que ele Hum, levanta e levanta o Simba, né? E apresenta o Simba para toda a floresta. Não é que a floresta, sim. esse é o papel da figura paterna, entendeu? Levar para o Sim. mundo, né? Mostrar para o mundo e olhar nos olhos e falar: você dá conta de ir, não é? Isso. E é muito interessante isso que você está colocando, Gê. Eu estou aqui, meu sinal parece estar meio instável. Aí você vai me dando um feedback se está me ouvindo ou Sim, não, tá? tá. Tô te ouvindo Mas tranquilo. aí, o que que acontece, né? A mãe, então, vai ter esse papel primeiro do proteger. Então, a gente brinca o seguinte, que a mãe tem a função da sobrevivência, né? Então, quando vai sair com a Do criança, ela nutrir também, né? prepara. E o do nutrir. É, isso, É, ela vai preparar o alimento, ela vai levar a mamadeira, ela vai levar a blusa, ela vai levar tudo para deixar aquele bebê, aquele filho, aquela criança em desenvolvimento mais seguro e confortável possível, né? sim, Quando o pai vai sair com a criança, ele leva a criança, né? sim. E aí o pai então vai ensinar essa criança a função da vivência, né? Porque ele vai chegar, a criança vai estar com fome, o pai não levou a Aham. comida, então a criança vai ter que pedir pela comida, né? Sim, Então, sim, aqui, pai, eu tô com fome, cadê? O que que eu vou comer agora? Se tá com frio, o menino vai sentir o frio e a partir de sim, então ele vai ter que verbalizar e comunicar isso, né? sim. Então essa função paterna, ela é muito importante porque ela vai trazer exatamente a experiência, né? Uhum. A mãe traz a organização, ela traz a orientação de como fazer. Ela vai dizer isso nesse cuidado que ela faz, que é importante também para a criança introjetar. E aí, assim, a importância é de não haver essas invalidações, não é? Porque as Isso, invalidações porque são também, funções elas complementares. vão falar para a criança, elas vão falar para a criança o seguinte: o seu ambiente não é consistente e ele é Isso, instável.
Porque a qualquer hora, papai e Isso. mamãe pode, ó, puf, não é? E aí nós entramos Sumir. num outro conceito, que é o conceito de casal conjugal e de casal parental, na parentalidade. Não é que não Isso. necessariamente o casal precisa estar casados, vivendo uma conjugalidade, mas a partir do momento que tem o filho, é primordial que eles consigam ter uma condição e desenvolver uma competência de comunicação e conversação para conduzir esse filho aí para o mundo, não é? Sim, porque é E uma relação de parceria, né, Genilce? Então, quando a gente está falando de função paterna, para que haja uma função materna e outra paterna, na verdade, a gente precisa que duas pessoas estejam exercendo esses papéis, né, de orientação, de acolhimento, de nutrição, que está muito ligada a essa função materna, e uma função paterna que está ligada a enfrentamento, a direção, né? Hoje, mais cedo, eu estava atendendo uma pessoa que ele está esperando do pai esse direcionamento de como que eu vou fazer isso na minha vida, porque é a primeira vez que eu vou sair do ninho, pai, é a primeira vez que eu vou voar, como é que voa, né? Me ensina aqui a bater asas, isso. né? E é Então, a isso que função do pai também é essa de estimular e de sim, colocar limites, né? De até sim, onde ir. Eu vou fazer por você até aqui, a partir daqui você vai bater sua asa. sim. E aí o Boy Cyrulnik, ele também coloca isso, né? Que mães sorriem mais, falam mais e agitam menos o bebê. Pais são mais silenciosos, têm uma expressão mais séria, mas eles agitam mais as crianças, fazendo-as se movimentarem, as jogam para cima e geralmente dão mais gargalhadas. Então, ele vai Aham. apresentando o quê? Vai ampliando para a criança como é que eu vou falar? Vai ampliando pelo repertório, não é? De aprendizados que essa criança vai desenvolver ao absorver deste pai e desta mãe modos de ser diferente, porque nós sabemos que a aprendizagem pela observação, pela convivência, é aquela que fica, não é? É Uhum. aquela que fica mais impregnada. E então, Sim. assim, o que ele vai falar são de estilos sensoriais diferentes. Esses estilos sensoriais diferentes terão, então, efeitos socializadores diferentes. Aprendizagens para correr riscos, temperada pela presença materna. Então, ele vai falar o seguinte, que essa associação entre o pai e a mãe, não é, em caso de perdas afetivas, seja temporária, porque às vezes o pai precisa, né, se ausentar por trabalho ou por perda ou por uma ausência duradoura, no caso de morte, ele fala que eles já terão ensinado a criança, através da experiência, a conviver com a novidade, Sim. reduzindo assim o impacto da emoção surpresa. Porque a Sim. emoção surpresa, ela causa um impacto muito grande, porque ela é catalisadora para outras emoções. E aí, nesse Uhum. caso, em vez dela catalisar para emoções como tristeza e medo, nesta relação com o outro, não é? Ela Uhum. vai catalisar para emoções mais positivas, que vão poder levar a criança a estabelecer outras relações de confiança e a buscar no outro apoio, a buscar no outro também a construção de uma nova rede de apoio. Não é? Uhum. E ele é muito Uhum. interessante que ele fala assim, se o pai viveu até os 2 anos, ele já vai deixar essa impressão ali, mesmo que de uma forma inconsciente. A Uhum. criança já vai ter maior abertura, Sim. sabe? Então, E fazendo um resumo disso, Gê, porque aqui eu vi que as pessoas estão dizendo que travou, que teve gente que não ouviu o que você leu, é que as ah, funções, a materna e a paterna, elas são complementares. Elas vão aham, trazer
experiências sensoriais muito diferentes, né? A mãe, Sim. então, nesse acolhimento ali do bebê, da nutrição, da amamentação, vai trazer esse contato com o aconchego, a proteção, a nutrição. E o pai, desde pequeno, nesse manejo com o bebê também, ele vai jogar o bebê para cima, ele vai fazer brincadeiras e vai trazer alegria e experimentar, às vezes, nesse distanciamento, emoções, como você disse, da tristeza, do medo, né? Dessa Sim. emoção da surpresa com a chegada e a retomada desse pai. Foi isso, né, que você O que ele disse? coloca mais assim, são estilos sensoriais diferentes que vão Sim. oferecer para a criança as aprendizagens para correr riscos, temperada Uhum. pela presença materna, não é? Uhum. Então, assim, Sim. vai ser justamente esse jogo dos dois, não é? Sim. E aí a Sim. criança ela vai ter uma abertura maior para essa socialização, em que Uhum. as emoções de tristeza e medo, elas não terão tanto impacto negativo, não é? De Uhum. paralisá-la, de deixá-la mais tímida, com maior dificuldade de exploração social, e que porque Uhum. a figura paterna deixou isso impresso na criança, Sim. não é? Hoje, e aí eu estou aqui pensando, né, e que Hum, também vem tem muito a ver com aquela provocação que eu fiz sobre a questão, né, desses pais que nem sempre estão presentes, mas eu estou pensando inclusive em pais presentes, mas ausentes emocionalmente do sistema, ou que às vezes são alcoolistas e que às vezes também são violentos, onde a presença da raiva e dos registros de agressividade ficam marcados aí também nessa criança, né? E que a gente uhum. também não pode negar, porque no consultório, quando a gente é um adulto, né, uma reprodução aí de às vezes abusos nesse sentido, de entender que limite é aquilo que recebeu, né? Então Sim. o pai colocava esse limite através da agressividade, porque estava cansado e todo sobrecarregado com aquele contexto, faltando essa rede de apoio. Então, a gente vem de um sistema que cobra desse pai aí ser forte, dar conta da sustentação financeira da família, né? Aham. Buscar um psicólogo é um tabu, É um tabu, não né? É um é? problema, Tanto é né? que quem vem mais aos nossos consultórios, nós temos mais experiências com mães, Sim. não é? Apesar de que Essa tem real... aumentado muito a presença dos pais, eu tenho tido também muitos pais, mas assim, muitos casos, muitas mães que buscam, principalmente situações também de separação, às vezes a gente tem um contato com o pai é mais difícil. Uhum. Isso eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho essa experiência, né? Assim lá no consultório, E eu tenho né? achado até bem interessante, porque tem me surpreendido muito pais buscando o processo terapêutico, tanto Uhum, quanto mães. Eu já tenho recebido essa demanda que há 10 anos não acontecia. Né? Eu aham, tenho 20 anos de consultório e eu vejo essa mudança acontecendo, né? aham, E por isso também essa nossa intenção de fazer as lives, para que todas as pessoas possam ter vez e ter voz, né, sim, Genilce? E nesse modelo muito autoritário, o que acontece é que o homem fica nessa obrigação. Eu estava vendo aquele documentário que eu falei com você, que se chama The Mask You Live In, que tem no Netflix, e que vai mostrando o quanto que é estimulado ao homem ficar nesse lugar do autoritário, do provedor, onde o poder é através da sexualidade, as crianças, os uhum, meninos também são estimulados aos jogos eletrônicos, onde essa agressividade está muito presente, e de novo a uhum, emoção da raiva ela vai sendo hiperestimulada, né? Porque o homem não pode demonstrar vulnerabilidade, não pode demonstrar medo, não pode demonstrar tristeza. E que bom que pela primeira vez a gente está podendo falar sobre esses assuntos e entender que a vulnerabilidade ela é humana, ela não é de sim, gênero, né, sim, Genilce? sim, não é? E aí, uma das coisas que eu tenho recebido também no consultório são homens com desejo da paternidade, mas casados com mulheres que desde o início, lá no pacto nupcial, lá atrás, uma das coisas que elas falaram é que elas não queriam ser mãe.
E aí eles Uhum. vêm também para trabalhar isso, porque assim, se a gente for olhar desse ponto de vista, não é realmente dessa forma o homem fica em desvantagem, porque o desejo dele de ser pai, ele vai precisar realmente de ter alguém, né, nessa parceria, não é? Uhum. Ou então também fazer a adoção, né, Cris? Que a nossa legislação hoje, ela não faz distinção nesse sentido. Se é um homem Uhum. querendo adotar, se é uma mulher querendo adotar, né? Tendo acima de 18 anos e condições para isso, é permitido, não é? Uhum. Então, Uhum. assim, isso aí é o que está vindo com a modernidade, Sim. não é? E E muitas esse, vezes o que eu ouço é isso, das mulheres falando assim, vai ficar tudo em cima de mim, vai sobrar tudo para mim, eu não quero passar por isso, e olha que interessante não essa é? sua fala, né? Por que que as mulheres, então, hoje já estão começando a questionar se elas têm desejo ou não de ter filhos? E aí, se a gente pega essa transgeracionalidade, quantas e quantas mulheres, né, ficaram sozinhas com muitas crianças, e mesmo tendo, às vezes, o marido dentro de casa, mas ele estava lá no bar, porque Uhum, como ele não podia demonstrar essa vulnerabilidade, uhum, o álcool passava a ser aquele instrumento modulador, né, dessas uhum, emoções e dessas uhum, dificuldades, e uhum. que dava um espaço para ele, então, poder sentir e expressar essa afetividade, porque um homem bêbado, ele se permite abraçar, ele se permite expressar o que ele está sentindo de uma forma desequilibrada, né? Aham. E, Sem e filtro, aí, sem né? Sem filtro, filtro. isso vai replicando esse modelo de mulheres sozinhas, sobrecarregadas com as crianças. Muitas vezes o relato que a gente escuta dessas mães são mães raivosas, né? Em função de Uhum. toda essa sobrecarga. E aí a gente começa a colher agora nessa geração mulheres questionando esse desejo da maternidade. Sim, E invertendo esse papel também dos pais, questionando agora também o desejo de sim, participar. E a gente estava comentando quanto que a gente é privilegiada com esses maridos que são bem sim. participativos e Uhum. que possibilitam para a gente estar aqui hoje, por exemplo, fazendo uma live, né, podendo Com exercer também o certeza, lado profissional, né, com certeza. que antes não tinha essa distribuição de E que funções. valorizam também o nosso trabalho, que nos aplaudem, né, Cris? Que são os primeiros Exatamente. a entrar nas lives, né? Então aí curtindo, dando sinal Os aqui, voltou o bastidores, sinal, não voltou, tá falha. aham, isso mesmo, né? Que vão nos ajudando aí, né? Nos organizando. E aí, como você falou da transgeracionalidade das aprendizagens, o que que nós temos também? As meninas que olham, que elas passam a ter uma ideia de que ter filhos é um fardo. E que vem pela ideia de que eu fui um fardo para minha mãe, eu fui um fardo para o meu pai, Uhum. não é? E E tem uma assim, outra coisa aí que ah, a gente até falou também antes, né? Que quando uma menina engravida, ela carrega o peso. Às vezes, quantas vezes eu já ouvi no consultório? Ah, foi ela que seduziu o rapaz e ela que era a safada e que engravidou, né, antes da hora aham, e tudo mais. Então, assim, o quanto que fica em cima de novo da mulher, a uhum, responsabilidade, né? E essa uhum, questão do pai aí não assumir a responsabilidade. E às vezes a família desse rapaz que não orientou ele sexualmente de como se cuidar, aham, né? Que aham, também não faz com que ele assuma essa responsabilidade em assumir o filho, né? uhum, uhum. Então, E uma das coisas que eu trabalho muito no consultório, quando eu faço sempre com adolescentes, tem uma parte que a gente tem que trabalhar a orientação sexual, não é? E aí eu pego, né, o preservativo e mostro para eles e falo assim, olha, essa história de que ela me deu o golpe da barriga não cola mais, tá? sim, sim, Vocês têm essa aqui é o seu equipamento de proteção. E você tem que exatamente. ser responsável por ele. E você deve Exatamente. cuidar dele.
não é? Exatamente. E aí, assim, eu Exatamente. tenho um menino, né? Meu filho está com 20 anos. E na época que eu fiz a orientação sexual dele, eu virei para ele e falei: olha, deixa eu só te falar uma coisa. Isso aqui é a sua proteção, é o seu método de autoproteção. Pode Isso. acontecer, né, um acidente. Se for um acidente, tudo bem. Agora, né, tudo bem, nós vamos assumir o que for, não é? E Uhum. eu tenho esse pacto com ele, né? Eu falei: olha, meu filho, se acontecer, né, você sabe que a única opção que tem é que nós vamos cuidar, nós vamos criar, não é? Uhum. E você vai Uhum. ser pai. Porque essa vai Uhum. ser a sua responsabilidade e você vai assumir. Exato. Porque colocar um filho Exatamente. no mundo requer responsabilidade. Não tem outra Sim, coisa. Filho é um projeto a longo prazo, não é? exatamente. E eu teve um pastor que eu conversei com ele, na época ele é psicólogo também, e ele falou assim: Genilce, filho, é investimento a longo prazo e aí em fundo de risco. Porque a gente Sim, nunca sabe exatamente como que vai ser, não é? O sim, que importa é a gente ter o amor e a disponibilidade, a disposição de sermos pais e estarmos juntos para o que der e vier, exatamente. não Porque é? se a gente faz, né, enquanto funções materna e paterna, a gente tem uma função projetiva, a gente projeta no filho Uhum, muitas das nossas expectativas, uhum. mas não vai caber a eles atendê-las, né? Sim, Eu postei ontem uma frasezinha do Rubem Alves, que nós somos o arco e o filho é a flecha. A gente mira, mas a gente não sabe bem onde que a flecha vai é. acertar, né? A E fala é do Gibran depois Khalil. É do Gibran é, Khalil. é verdade. Ele citando, o Rubem Alves É, citando de Brancalhil. Muito bem, é ele que obrigada pela fala, né? correção. E É. aí a gente não sabe. E o arco vai ficar sozinho. Então, aquelas pessoas que têm filhos, pensando nos filhos, vão cuidar deles no futuro, precisam rever esse motivo de escolha. Né? Aham, As pessoas que têm filhos pensando simplesmente num legado familiar para passar o nome do pai, né, que é aham. típico das famílias tradicionais, precisa bem avaliar isso, porque os filhos nem sempre eles vêm atender às nossas expectativas. E aí como é que vai ser administrado isso ao longo do desenvolvimento, Uhum. né? Tem uma fala aqui dele, do Rubem Alves, né? Já que você falou dele, a gente adora Rubem Alves, né, Cris? E ele fala Nossa. assim: vi numa manhã de sábado, num parquinho, uma cena triste. Um pai levara o filho para brincar. Com a mão esquerda, empurrava o balanço. Com a mão direita, segurava o jornal. Segurava o jornal que estava lendo. Em poucos anos, sua mão esquerda estará vazia. Em compensação, ele terá duas mãos para segurar o jornal, Uhum, não pois é? é. Então, assim, a infância passa. Se a gente for pensar, o nosso filhote humano é o que leva mais tempo para ficar maduro, mas o tempo dele de infância e adolescência é infinita, assim, é muito menor relativo, se a gente fizer olhar, né, em relação a toda a vida madura dele, né, a vida de adulto dele, não é? E assim, não Uhum. é raro eu também acompanhar até na própria família, né? Meninas que tiveram uma gravidez não planejada, né, no final de adolescência, e aí a família, né, quis que casasse, porque não deu outra alternativa, e aí fez o Uhum. casamento, depois o casamento não deu certo, porque não teve um apoio adequado para levar a maturidade esses dois, e aí Uhum. essa mãe se tornou mãe solo, porque o pai nunca mais apareceu, né? A contribuição Uhum. dele, ele fala que R$ 100 é o que ele pode dar, mas o telefonema, Uhum. uma ligação, não existe, não existe, não é? Sim. E o que acontece muitas vezes é que as famílias às vezes ficam presas na briga e na raiva, Uhum, e de mais uma vez esse menino, esse pai que sai da história, não é responsabilizado, sim. né? E E ele muitas acaba. vezes as mães dos meninos também,
elas entram, as mães dos meninos, elas entram numa relação de disputa com aquela Uhum. menina que engravidou, como se ela estivesse tomando o filho delas, como se ela que Uhum. acabou com a vida dos filhos, né? Do Sim, filho dela, né? Que ela já tinha projetado tanto para o futuro dele, sendo que é sim, possível seguir junto, desde que sim. sejam devidamente amparados, E não ao é? mesmo tempo, isso é um ponto de mudança, às vezes, para esse rapaz, Sim, de assumir essa responsabilidade e tomar a vida de uma outra sim. forma, Porque né? quantos casais a gente não vê assim também? Assim, ó, quantos casais não? Quantos jovens nós recebemos que passaram por isso e que os avós deram uma base boa para os pais de continuidade, não Sim. é? É interessante que esse fim de semana também eu vi uma live do Marcos Piangers e ele tem um livro, né? Papai é Pop, Pode. não é? Sim. E essa é Sim. justamente a história dele. É, a mãe dele o teve, foi uma mãe totalmente solo, porque nem os avós a quiseram, e nem o pai dele foi embora, sumiu. Ele falou que foi saber quem era o pai dele muitos anos depois, quando a mãe estava doente, e a mãe resolveu contar para ele quem que era o pai, não é? Uhum. Sim. Então, enfim, ele falando que quando ele também foi um pai jovem, com 23 anos, que todo mundo falou com ele, você é louco, vai acabar com a sua vida, o filho vai acabar com a sua conta bancária. E ele falou, que isso, eu vou ter a oportunidade de refazer aquilo que ficou faltando na minha vida, através Uhum. da minha paternagem, não é? Isso. E aí é a Isso. hora em que ele assume com a esposa também muito jovem, os dois têm a criança. E, enfim, ele conta todo lá o processo dele, que eu achei fantástico, né? Assim, a postura dele de vida com essa criança, com E as aí que tá, filhas e com a né? esposa também, Isso, né? e quando a gente entra, né, na nossa história de vida, né, Genilce, e observa, e aí a terapia do esquema vem falar isso, quais são as nossas necessidades básicas não atendidas, né? Uhum, Então, quando a gente tem essa noção e essa consciência do que é que ficou faltando na minha formação, seja uhum, na relação com a minha figura materna, seja na relação com a minha figura paterna, a gente começa muito diferentemente do que muitas pessoas pensam, que não é um julgamento. A gente não está aqui para julgar o que os pais fizeram. Eles fizeram o que foi possível para eles naquele momento. Mas quando a gente olha, o que nos faltou é a nossa oportunidade de nos repararmos dessas faltas, né? uhum, E sabendo dessas faltas, como é que a gente pode aprender a desenvolver novas estratégias de enfrentamento para que essas uhum, histórias não se repitam por uhum, mais e mais gerações, uhum, né? Então, quando uhum. a gente fala de um processo terapêutico, é para poder criar essa consciência, né? O Sim, que que nesse sistema eu faço parte ficou faltando em termos de aprendizado, né? De desenvolvimento mesmo afetivo, comportamental, em termos de crenças e tudo mais, que eu preciso agora também desenvolver na minha vida como autorresponsabilidade, autocuidado, uhum, autolimite, porque aham, muitas vezes o que falta no sistema é limites, limites uhum, realistas, limites saudáveis, uhum. né? E é dizer às vezes um pouquinho de não. E às vezes dizer não para o meu pai também, que Uhum, não está reconhecendo algum esforço, né? Ou porque uhum. está na minha hora de bater asa e falar, não, agora é comigo aqui, eu vou assumir essa É. responsabilidade, E uma das né? coisas até que o Cyrulnik também coloca, ele fala dos pais peças de reposição. E ele ainda usa o termo assim, né? Companheiros das mães, mas com uma presença frouxa que pouco marca o psiquismo da criança. E aí ele faz essa referência a como eram os pais ancestrais, porque os pais ancestrais, eles ensinavam estratégias de luta, eles davam aos filhos ensinamentos de sobrevivência. A arte da leitura também era passada pelos pais, porque não lá no século retrasado, né? E o século passado também, no século retrasado, as mulheres não tinham nem direito de conhecer, né, de ler, não De é? aprender a ler, escrever, sim. Então, assim, isso foi um direito conquistado, não é? No século XIX, não é? Que foi Uhum. sendo conquistado.
Então, assim, aí eu até lembro daquele filme da Bela, da Bela e a Fera, que eu adoro, eu acho que das princesas é a mais linda, né? Assim, é uma das histórias mais lindas, porque a Bela é a princesa que foi para a luta, não era aquela que ficava fugindo, né? Ela foi lá, se trocou pelo pai, eu fico no lugar do meu pai, e ela foi criada pelo pai. E na Sim. aldeia, ela era dada como a esquisita, a estranha, porque ela adorava ficar lendo livros. Então, ela era uma menina culta, não é? Então, Uhum. nós estamos fechando aí também. Aí eu queria ler mais um trechinho aqui do Rubem Alves, não é? Então vamos lá, Gê. Nós Ele temos fala assim, cinco rapidão, minutinhos para a é gente pequenininho, encerrar. fala assim. A escola organizou uma excursão de alunos e pais por uma mata. O objetivo da excursão era contemplar as árvores e os pássaros. Mas para o menininho, mais maravilhoso que todas as árvores foi ver o seu pai subir em uma delas. Ele nunca havia imaginado que seu pai fosse capaz de fazer tal coisa. Desde esse dia, seu pai se tornou um super-herói. E Uhum. o que as crianças buscam na figura paterna é o super-herói dela. É o meu pai Sim. herói, não é? Uhum. É claro que Então, na adolescência isso dá uma mudadinha, né, Cris? Faz com parte. Mas certeza. nesse primeiro momento de vida, isso é a visão que é importante que a criança tenha. Não Isso. E aí vamos pensar, pessoal, que nem todos têm a oportunidade, né, e a sabedoria de como conduzir a educação dos filhos. E que nós, como agentes sociais, somos responsáveis por dar toques, às vezes, em um colega ou outro, né, sobre isso, assim. Vamos trocar ideias, vamos conversar mais sobre o exercício da paternidade. Eu estava vendo uma série que a Cris Stoff indicou, que se chama This Is Us, que está no Prime Video. E aí eu achei muito interessante, porque uma das conversas é assim, o marido está cansado daquela esposa que só reclama, ele vai para o bar beber, e lá nesse bar ele encontra com um amigo, e o amigo vira para ele e fala, estou percebendo que você está cansado dessa relação, pode desabafar. E aí eles começam a conversar sobre as dificuldades relacionais. E esse amigo vira e fala, você está reclamando dela, mas você já pensou o quanto ela está sobrecarregada por você estar aqui no bar todas as noites bebendo, né? E qual é a sua responsabilidade nesse mal-estar que ela também está vivendo em casa? Se Uhum, vocês estão com problemas, resolvam entre vocês, né? Busquem uhum, ajuda para poder resolver. Então, se uhum. é difícil, né? A paternidade, a maternidade, ela é uma ação, né? É um cuidado com a vida de outro ser humano. A gente não pode ser negligente, a gente não pode achar que não tem um efeito, né, Uhum. dessas dificuldades relacionais do casal na criança. E Sim. que muitas vezes a gente recebe as crianças no consultório, 2 minutos, como sintoma dessa relação. Então, o que eu queria, né, o que a gente queria hoje nessa live era muito trazer essas reflexões, né, Genilson, É, da importância. e de que Pode ter um falar. filho deve ser encarado como um projeto de vida. Se o filho Isso, chegar de forma inesperada, lembre-se que ele é o menos responsável por isso. Portanto, sim, torne um projeto de vida. Dê a ele sim. ou a ela um sentido para estar no mundo, para ser na vida. Para ser na vida, Ser né? na vida. Né, Então, que a Cris? gente possa ajudar essas crianças e nos ajudar, formando novas redes Sim, de apoio, né? Então, eu costumo essa dizer assim, conexão, né? vamos nos conectar, seja Empatia. com psicólogos, vamos buscar as ajudas que a gente precisa. Hoje a gente já tem serviços de orientação à paz, né? Vamos buscar os recursos que nos faltam, se é que a gente quer fazer uma história diferente, seja ela na nossa família, seja ela no social, e seja ela para deixar essa herança transgeracional positiva para as próximas gerações. Gê, muito obrigada. Obrigada. Como sempre, passe sim. Hoje nós tivemos um pouco aí essas interrupções, É, né? Mas mas é faz muito parte. obrigada. Faz parte. Obrigada por toda a sua colaboração. Essas conversas são sempre muito ricas.
Agradeço a todos, eu vi aí chegando um monte de gente bacana. Não vou citar os nomes, porque senão, né, vamos deixar alguém, né? Mas eu queria também agradecer o Alexandre, que está me ajudando aí nas divulgações das nossas lives, que está cuidando da minha página no Instagram. Falar para vocês irem lá visitar a página da Genius, tem muito material legal lá, e as nossas lives estão ficando gravadas nos nossos canais. Compartilhem, pessoal. Obrigada pela participação. Obrigada, Gê. Um abraço, querida. Até o próximo encontro nosso aí. Até a próxima. Em breve eu falo aí das nossas próximas lives, né? Sim, isso aí, Cris. Um beijo grande, tá? Um beijo grande, Gê. Tchau.